Bem, gente, voltando à continuação do primeiro vídeo que eu tava contando sobre o que a Rafaela teve. E pra quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Pra você ir lá e ver a primeira parte, pra você entender o que eu vou falar aqui, que eu vou continuar da parte que eu parei. Eu já tava onde eu cheguei em casa com a Rafaela. Eu cheguei em casa, foi aquela festa, aquela bênção, graças a Deus, chegamos com a bebezinha, porém o meu coração ainda estava angustiado, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Foi pro hospital daqui, local, da minha cidade. Desculpa aí o barulho da moto, gente. Então a gente foi, quando a gente chegou no hospital, gente, detalhe que eu saí com uma recém-nascida de 5 dias, e eu saí com ela sem nenhuma bolsa, não levei uma bolsa, nenhuma fralda, não levei nada. Eu fui, peguei com a roupa que eu tava assim, peguei a Rafaela, coloquei uma manta e a gente foi. Vocês gostam de ouvir detalhes e eu tenho que contar a história toda. Então, quando eu cheguei no hospital daqui, a médica que tava lá de plantão avaliou a Rafaela, olhou, fez os exames com ela, aquela coisa toda. Mexeu ela pra lá, mexeu ela pra cá, tirou a roupa, tirou a fralda, vestiu a fralda, balançou, pegou no colo, nanã. E a menina não tinha reação nenhuma, gente, Gente, é uma sensação horrível. Gente, quem é mãe passou por isso, imagina. Ela parecia um bebê morto, assim, sabe? Ela parecia que não tava mais com a vida dela, porque ela pegava os bracinhos dela, levantava assim, e ela não tinha reação, E eu falei pra médica que ela não está urinando. A médica falou, faz mais de 24 horas? Faz muito mais de 24 horas que ela não tá urinando. E aí ela falou assim, olha, eu vou encaminhar pro hospital da criança. Vocês vão ter que ir agora, daqui pra lá. Porque o hospital da criança é um hospital que tem tudo, sabe? Lá tem tudo pro bebê ficar lá, é da criança e do adolescente. E isso é em outra cidade. Como isso é em outra cidade, eu teria que ir de ambulância com a Rafaela, eu teria que ir naquele momento mesmo. Ela falou, olha, ela está desidratada, provavelmente ela não está ingerindo líquido nenhum, não está ingerindo nada, ela está sem comer e ela precisa urgente ir. Aí meu marido até falou, não, mas eu tenho que ir em casa pegar. Aí ela falou, não, vocês vão daqui. E aí a gente foi na ambulância. Gente, eu fui pro hospital sem nada, até agora eu fico pensando como foi isso. Eu estava sangrando, porque vocês sabem que a gente tem o sangramento pós-parto, né? Eu tava com um absorvente e vazou, assim, e ficou aquela roda de sangue na minha saia que eu estava. Porque eu não tinha levado nada. Eu fui lá dentro do hospital, e na recepção, e pedi o absorvente, pedi alguma coisa, e me deram lá uma fralda. E eu coloquei a fralda. A filha mais velha ficou com a minha mãe. E a gente foi, levamos a Rafaela pro hospital da criança. Quando chegou lá, gente, imagina a cena, aquele movimento assim. Eu fecho o olho pra lembrar, gente, me dá uma angústia. Muita criança, muita criança doente. Gente, é de partir o coração, é de você sentar e chorar, vendo a situação daquele hospital. É outro também que é super sobrecarregado, sabe? Muita criança doente, criança com o nariz escorrendo, com febre, vomitando, tossindo. E as mães e os pais com criança no colo, assim, por todo que era canto lá na recepção. Um atendimento super devagar, sabe, gente? E eu cheguei nesse ambiente com uma criança de 5 dias, que não tomou nenhuma vacina, estava completamente desprotegida ali naquele lugar. Um ambiente totalmente inapropriado, né? Mas eu tive que ir, né, gente? E aí chegou lá, o cara da recepção falou assim, vocês têm que passar primeiro pela triagem, que é ali, naquela fila ali. Quando a gente olhou pra fila, ela dava volta assim, ó. Ela circulava assim. Parecia um caracol. Depois dali você vem pra essa outra sala aqui, e é onde você vai esperar pra ser chamada. Essa sala estava cheia, lotada de crianças que ainda estavam na frente da gente. E aí bateu desânimo. Se eu vou ficar aqui, com essa menina aqui, é sério isso, a menina desacordada. E eu falei, mas moça, você tem que falar alguma coisa, a menina tá aqui sem reação nenhuma, ela só tem 5 dias, ela tem que ter prioridade de passar na frente de alguém, né? Mas aí ele falou, aí a moça falou assim, não tem isso aqui não, de prioridade não. E a gente
Esperou em quem? Em Deus, né? É verdade? A gente só pode esperar em Deus, porque é só dele que vem o nosso socorro. Sempre dele. Acreditem nisso. Foi o que a gente fez. A gente ficou lá esperando em Deus, né? E a fila andou rápido da triagem. E quando ela foi pesou a Rafaela, ela tava com 3 quilos e pouco, eu não lembro quanto. E aí ela falou assim, ela nasceu quantos quilos? Aí eu falei 4 quilos, 140. E ela falou, mas é normal perder. Ela falou com uma cara meio assim, sabe? É normal perder os primeiros dias, perder peso. Eu sei que é normal perder, mas é normal perder um pouco de peso. Mas ela tinha perdido bastante, gente, bastante peso. Eu não lembro exatamente as gramas, mas tava com 3 quilos e pouco. Aí encaminhou a gente pra outra sala e a gente pegou e ficou esperando. E eu fiquei orando lá a Deus, orando a Deus pra ser chamada logo. E nada, chamava as outras crianças. Tinha muita gente na nossa frente, muita gente na nossa frente. Você não tem noção. E eu abaixei a cabeça assim, teve uma hora que eu falei, Moacir, vamos pra casa, vamos embora, porque eu não sei, eu não quero ficar aqui. Ele, ué, tá doido? A gente tem que ir. Tem que ir agora, a gente chegou até aqui, a gente tem que ver o que essa menina tem. Vamos pra casa, vamos... Aí que a gente não vai ser atendida nunca. Só que me deu um desespero de estar ali, gente. Nossa, é um ambiente que você só tá vendo doença, sabe? E eu olhava pra minha filha assim, eu tô fazendo assim porque ela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá dormindo. Coisa mais linda. E eu olhava assim pra ela e ela lá sem reação, tentando amamentar ela, não conseguia. E eu comecei a chorar ali. Não naquele choro desesperado, mas desceu uma lágrima. E eu baixei a minha cabeça. E eu falei, meu Deus. Será que ela vai... Que eu vou perder a Rafaela? Eu escutei o nome. Rafaela de Oliveira. Foi a vez dela, chamou ela, sabe? Eu, como assim? Tinha tanta gente na frente. Aí o moço falou, não, mas ela é a prioridade, porque ela tá com 5 dias, né? E ela tava na faixa amarela, que eles dizem lá que tem prioridade. Tem umas cores lá, um negócio lá, que eu não sei explicar. Só que a enfermeira que tinha respondido pra gente falou que não tinha, mas tinha. Aí o moço chamou ela. E era mesmo na hora que eu tava já chorando, né? Eu fui enxugando as lágrimas assim, entrei na sala da médica, sabe, chorando assim. Aí ela falou, o que foi? Aí eu expliquei, ela foi, examinou, viu que tava sem reação. Falou assim, essa menina não tá reagindo não, o que será que ela tá acontecendo? Eu vou levar ela pra medir a glicose. Aí levou pra outra sala. Mandou eu ir, na verdade, né? Eu levei ela pra outra sala. E aí tiraram o sangue do dedinho dela. Não disseram pra mim quanto que tava a glicose, mas ficaram um olhando pra cara do outro assim. Você já imagina que não tem coisa boa, né? Gente, desculpa que esse vídeo vai ficar escuro, porque eu tô gravando na janela e já tá anoitecendo. E aí eu liguei a luz aqui, mas não é suficiente, vai ficar escuro o vídeo. Aí eu fiquei preocupada pelos olhares dos enfermeiros um pro outro, assim. Aí eu fui de volta na médica, ela olhou e falou, a glicose tá muito baixa, a gente vai ter que dar glicose pra ela. A glicemia, no caso, né, gente? Tá baixa, sei lá se é glicose ou glicemia, eu sei que tinham que dar glicose pra ela. E aí deram glicose na boquinha dela e me deram um copo assim, eu não sei se era água ou se era era um preparado de glicose também, ela falou, um copo descartável cheio e uma seringa. E a médica mandou eu ficar colocando com a seringa na boca dela aquele copo inteiro. De seringuinha em seringuinha, de 1 ml, né? A seringa eu tinha que estar colocando na boca dela pra ela tomar todo aquele copo. E eu só iria sair dali quando ela fizesse xixi, quando a fralda dela estivesse molhada. Porque a fralda estava seca desde segunda, eu tinha explicado isso pra ela. Você só vai ser liberada, ela só vai ser liberada quando ela fizer xixi. E aí nós ficamos lá. Gente, mas lembra da situação que eu estava lá, sem nada, eu não tinha levado uma bolsa com uma fraldinha de pano, assim, eu não tinha levado, era nada, sabe? E a gente ficou lá, dando a seringuinha e tudo mais, demos o copinho pra ela e ficamos lá, e foi anoitecendo, gente, ficando tarde, mais tarde, e as horas vão passando, né? E a Rafaela, como ela tava tomando a glicose, gente, na mesma hora, na primeira vez que a médica colocou assim na boca dela, ela abriu o olho. Viram que ela não tava fazendo xixi, já tava há muito tempo, já tava tomando aquele negócio, já tinha tomado bastante líquido, tava mamando, botava no peito também, e não estava fazendo xixi. Aí a enfermeira falou, a gente vai precisar furar
furar ela pra colocar glicose na veia, um sorinho, né? Pra ver se ela urina. Ai, gente, foi muito sofrido mesmo. E furaram o pezinho dela. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando pro pé dela, me lembrando, né? Furaram o pezinho dela e colocaram o soro na veia pra ela ficar lá. Teve que ficar mesmo. E eu fiquei com ela no colo assim, orando a Deus o tempo todo pra ela urinar, né, gente? Porque... Aí pediram pra eu colocar um coletor de urina nela, que é um coletor que você gruda assim nas partes íntimas dela, pra quando é um saquinho pra coletar a urina de bebê menina, é assim. É um saquinho, coloca lá, gruda, tipo um adesivo, e quando ela fizer xixi, o xixi vai cair dentro do saquinho. Aí tira o saquinho e eles vão fazer o exame, porque eles precisavam fazer exame de urina nela. Porque, segundo o que a médica falou, pode ser só isso? Pode, mas eu também suspeito que pode ser algum problema de rins, porque você falou que ela tá mamando, a gente espreme o seu peito e sai leite. Então, como ela não tá fazendo xixi, pode ser alguma insuficiência renal. Então, a gente precisa fazer esses exames, pode ser algum problema de infecção de urina. E a gente ficou lá, porque ela não tava internada, ela tava só ali no corredor, na observação, não tava, sabe, internada pra ficar no quarto de internação. Então a gente ficou jogado lá mesmo, sabe? E eu tava com os pontos da cesariana doendo muito, sabe? Latejava assim minha cicatriz. E eu precisava deitar, eu precisava descansar, mas eu não tinha como. Eu tava com ela. E aí meu marido pôde ficar comigo, a assistente social liberou por conta disso, porque eu estava operada, precisava de um apoio e tal, por isso que ele deixou. Mas geralmente lá só pode ficar um só, o pai ou a mãe. E aí no dia seguinte de manhã ele veio em casa pra pegar algumas coisas, pra pegar roupa pra mim, absorvente e tal, as coisas pra menina, né, uma roupinha, alguma coisa, e pra levar pra gente. E aí eu fiquei lá sozinha. Quando eu fiquei lá sozinha com a Rafaela, ela fez xixi. E aí eu fiquei muito feliz, chamei a enfermeira. E só que, gente, não foi dentro do coletor, porque escapou, assim, sabe? O xixi escorreu por trás do saquinho. Aí ela fez na fralda, mas fez, né? Eu chamei a enfermeira, ela veio, trocou a fralda, colocou outro coletor e ficou esperando, porque ela tinha que fazer dentro. Ela falou, mas agora que ela fez, isso é mais fácil, né? Que ela vai fazer. Não, gente, o dia se passou inteiro e nada dela fazer xixi, nada. Só trocando soro e mamando e nada dela fazer xixi. Gente, foi muito angustiante. E aí ela fez um dedinho assim de tardezinha já, um dedinho de xixi que caiu dentro do saquinho. E eu perguntei pra enfermeira se dava, ela falou, não dá, vamos fazer o exame. Aí a médica veio e falou assim, ela vai ficar internada porque eu vou querer o exame de cultura da urina, porque deu algum, não sei se era uma bactériazinha, e ela disse que estava suspeitando de infecção urinária. Então ela ia ficar internada para poder fazer esse exame de cultura, porque demora a sair o resultado desse exame, ela ia ter que ficar lá esperando, então ela ia ter que internar. Aí foi quando a Rafaela foi internada, gente. Eu tava pensando que eu ia ser liberada e eu fiquei internada, e ela ficou internada, então isso pra mim foi horrível. Aí a gente precisou fazer exame de sangue, era lá no outro lado, andamos um pouco pra chegar lá. Chegou lá, fez o exame de sangue pra tirar sangue de novo dessa menina, que foi uma complicação. Depois subimos e era rampas e mais rampas assim pra subir e tudo mais. E vocês imaginam eu operada, gente, passando por isso, com dor, sabe? Tudo doía. Eu não desinchava, parece que meu pé inchava mais ainda, porque em vez de eu ter repouso, eu tava fazendo esforço, sabe? Então isso foi horrível pra mim. E aí chegou lá no quarto onde ela ia ficar, eu fiquei num quarto sozinha com ela. E eu mostrei até pra vocês num vídeo, né, que eu chorei tudo no vídeo, falei que eu tava lá no quarto, mostrei a cadeira pra vocês, a cadeira quebrada, era um bercinho assim, com uma cadeira do lado pra eu ficar, a cadeira quebrada. Ainda por ser, gente, ainda vou gravar um vídeo contando, falando só sobre essa noite, porque foi uma experiência que eu tive, assim, surreal, sabe? Eu preciso contar tudo que aconteceu nessa noite pra vocês, mas eu vou falar em outro vídeo, né? Aqui eu vou pular essa parte dessa noite. Eu passei a noite lá com ela, só vou resumir e falar isso. E aí quando foi no outro dia de manhã, a enfermeira veio e falou que eu só ia fazer o exame na segunda-feira, porque como era no sábado de manhã, ela subiu pra lá na sexta, né?
Aí quando foi no sábado de manhã, a enfermeira falou que eu só ia fazer o exame de cultura na segunda, porque no sábado e no domingo eu não fazia esse exame lá. E ele demorava 7 dias pra chegar o resultado, então eu só ia fazer na segunda e esperar mais 7 dias, então eu tinha mais uma semana pela frente pra ficar lá com ela internada. E aí isso me angustiou demais, eu fiquei, não, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui, mais uma semana aqui, só esperando o resultado de um exame. Meu Deus, pelo amor de Deus. Nisso, gente, a Rafaela, voltando pra noite que eu falei que eu não ia contar nada, eu só vou contar que ela fez xixi, tá bom? Ela fez durante a noite. Aí eu fiquei super feliz e tal, né? E quando foi no dia de manhã, ela falou isso pra mim. E eu, pelo menos ela tá fazendo xixi, né? Tava fazendo xixi já normal. E tava só mamando. Ela bateu uma ultrassom, esqueci de falar. Eu tava bem angustiada, porque eu ia passar aquela semana toda lá só esperando um exame. Um enfermeiro passou e perguntou, fez várias perguntas pra mim de como foi, que ela chegou lá, aquilo tudo, não sei o que. Fez todas as perguntas e saiu. Passados mais ou menos umas meia hora que ele saiu, chegou a pediatra mesmo, a médica de plantão, e falou assim: olha, Luana, eu analisei a história da sua filha, histórico, né? Olhei o exame, olhei tudo, olhei a ultrassom. E eu vi que ela não tem nada. Ela passou muitos dias sem fazer xixi, né? E quando ela fez, é normal que o xixi tava bem amarelado, tava, né? Bem assim, com aspecto bem assim, bem concentrado, né? Como se diz. Aí foi por isso que a outra médica suspeitou que poderia ser infecção, mas ela não sabia do histórico da criança, que tinha ficado sem fazer xixi, etc, etc. E eu analisei isso. E analisando todos os exames dela, eu posso afirmar que essa criança não tem nada. A única coisa que ela teve foi que ela não mamou o suficiente, ela estava com fome, ela estava com baixa ingesta. Ela até escreveu lá no negócio, no papel da alta, o motivo dela ter sido internada e tudo mais foi baixa ingesta de leite, de líquido. E aí, quando ela começar a tomar bastante leite, você vai ver que vai normalizar sim, ela vai fazer xixi, cocô, não se preocupe. Você vai ver. Aí eu perguntei, é necessário dar fórmula pra ela, fórmula de leite? Aí ela não falou nada, porque, gente, esses médicos do SUS, eles não indicam pelo SUS, né? Vocês sabem que não indica fórmula, porque tem aquela campanha do Ministério da Saúde que você deve dar leite do peito até 6 meses, exclusivamente. Então, jamais eles vão recomendar fórmula, ainda que seu bebê necessite. Do SUS, né? Tô falando do SUS. E só que ela não falou, só que ela deu uma risadinha assim, falou assim: olha, o importante é o seu bebê estar bem alimentado. E essa frase pra mim foi tudo. Ela quis dizer, mas ela não podia falar. E aí eu falei, tá certo. E vim pra casa. Gente, a gente comprou lata de leite. No mesmo dia ela fez cocô, xixi, e a gente começou a dar a fórmula e ela tá bem até hoje, ó. Normal, graças a Deus aqui. Minha petica. Ai, que mamãe, vai ser mais fofo dormindo. Super normal, fazendo xixi, fazendo cocô, normal. O problema dela é realmente que ela não estava mamando, não estava tendo leite suficiente, entendeu? E ela ficou realmente doente, ela teve hipoglicemia e teve desidratação. Lá vem o carro de... Gente, foi isso. Esse foi o vídeo onde eu expliquei tudo pra vocês. Depois, no outro vídeo, eu falo detalhes da amamentação, porque no começo foi mais difícil. Eu vou fazer um vídeo falando só, exclusivamente sobre a amamentação, tá bom? Onde eu vou comparar como foi a amamentação da primeira filha, da segunda filha, dicas e tudo mais. Vou falar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Como está sendo, como foi, tudo. Se vocês tiverem mais perguntas, mais coisas, observações, podem escrever aí nos comentários. Não esqueça de dar o like, se inscrever se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tadinha, dormindo. Mamãe faz isso comigo, mamãe.